TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ufa, acabamos aquela série de temperamentos. Eu sei que tem muita gente que conseguiu identificar o temperamento do outro, mas não sabe identificar o próprio temperamento. É verdade, porque a gente tem mais facilidade para ver o outro e mais dificuldade para enxergar a si próprio. E aí, isso é parte do autoconhecimento. Eu tenho que aprender a olhar para mim para não ficar apontando o dedo para o outro. Mas hoje eu vou contar a história, ou uma história escrita por um grande cronista carioca do início do século XX. Surpresa para vocês. E antes, é claro, eu vou fazer aqueles tradicionais avisos, porque tem muita gente que não sabe que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Petrópolis. E se você não tem TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais na maior tranquilidade, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e acompanhar não apenas o Rosina de AZ, mas toda a programação diária da TV Correio da Manhã. E caso você queira mandar alguma sugestão para o meu programa, aí é para o meu programa, fazer alguma crítica, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 992 95 0031. Vamos lá. Você sabe quem é Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto? Conhecido também como Paulo Barreto? Ou mais popularmente como João do Rio? E não tem João no nome, hein? João do Rio, sabe quem é? Então, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1881, ainda no século XIX. Foi jornalista, escritor, romancista, cronista, contista, teólogo e dramaturgo, premiadíssimo. Era um dos cronistas mais críticos da vida carioca do início do século XX. Considerado o primeiro da crônica-reportagem, porque na crônica dele ele contava fatos cotidianos, e era o mais jovem a ser eleito para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. De origem pobre, sofreu muito preconceito, porque assim como Machado de Assis, ele era mulato, e aí sofreu muito preconceito, mas teve grande sucesso na carreira de jornalista. Toda a ascensão social dele foi por conta da carreira de escritor e jornalista. Tá? Seus escritos retratam a sociedade carioca do início do século XX. E aí ele vai falar dos ricos e dos pobres, ele vai fazer uma crônica de costumes, um conto de costumes, falando dos costumes. Principais obras, eu não vou ler todas para vocês, mas vou ressaltar alguma. As Religiões do Rio, publicado em 1904, O Momento Literário, de 1905, A Alma Encantadora das Ruas, que ele adorava retratar os costumes. Ele fez um cinematógrafo de contos, de crônicas, Psicologia Urbana, que eu acho que deve ser interessantíssimo, sobre psicologia urbana, Dentro da Noite, também o que acontecia nas noites cariocas. E você pode procurar também a correspondência de uma estação de cura. E aí agora eu vou começar
a falar de um conto dele, que eu acho assim, especialíssimo, que se chama O Homem da Cabeça de Papelão. Esse cartaz aí não é a capa do livro, porque eu não consegui, mas houve uma encenação, criaram uma peça teatral com base nesse conto, para você ver a importância do conto. E o que eu mostrei para vocês foi o cartaz do conto O Homem da Cabeça de Papelão. Vamos ver se você conhece alguém com cabeça de papelão. No país que chamavam Sol, apesar de chover muito, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, não era deputado, nem rico, nem jornalista, era alguém sem qualquer importância social. Está aí um homem comum, pode ver aí um homem comum. Ele vivia no país do Sol e os habitantes desse país moravam todos, principalmente na capital, que era como uma capital comum, com avenidas, ruas, edifícios. E a vida era um dilema público. Está aí só uma capa do País do Sol, e a gente pode ver na próxima imagem uma capital muito comum. Tá? O que acontecia aí? A maioria das pessoas que moravam nessa capital, que era a capital do País do Sol, se preocupavam em arrumar um emprego público. Porque no emprego público nem sempre elas precisavam trabalhar, apenas recebiam dinheiro. Era um país em que a maioria era parasita, segundo o conto do João do Rio. Isso é o conto. Eles gostavam de ficar sugando de algum canto. Até os mendigos, se você oferecesse emprego, não queriam trabalhar, queriam viver de receber esmola. E aqueles que se achavam importantes queriam apenas um emprego público, não queriam trabalhar de fato. Vamos lá. Antenor, apesar de não ter importância alguma, era a exceção e era mal visto, porque o rapaz, embora filho de boa família, era diferente em tudo, porque ele, desde menino, pensava com a própria cabeça. A mãe achava que ele tinha um problema na cabeça, porque ele pensava, não queria fazer como os outros. E ele só falava a verdade que era verdade, não a verdade que você dissesse para esconder a verdadeira verdade, para dizer assim. Antenor era diverso no modo de vestir, de comer, de andar, na expressão, na educação com que ele tratava os outros. Ele pensava livremente por conta própria e era rejeitado pela família. Tá aí ele sendo zoado e rejeitado pela família. A mãe de Antenor descobriu que nada do que Antenor fazia por mal, é porque ele era assim. E aí a família dizia que ele tinha a cabeça estragada. Aí Antenor cresceu e resolveu arrumar trabalho. Ele ia para a rua tentar ajudar os mendigos, e os mendigos não queriam trabalho. Acabava levando bengalada. Eles queriam apenas ajuda. Cadê a fotinho dele com o mendigo? A fotinho que tem que entrar aí. Não pode ficar sem fotinho, não.
E aí, as vítimas da sua bondade, que ele queria ajudar, acabavam reclamando e a polícia tinha que aparecer e intervir. E ele tinha que prestar esclarecimento para a polícia que ele estava tentando ajudar os mendigos. A família tentou convencer Antenor de que ele tinha que arrumar, seguir outro caminho. Ele tinha que fazer uma faculdade, virar bacharel, arrumar um emprego público, que só assim ele iria subir na vida. Ele tinha que fazer o que os outros faziam. E Antenor se negou. Ele não quis fazer isso. E aí o tio foi reclamar com ele. E aí vai acontecer a maior briga na família. Ouça, bradava o tio, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político, chefe, sabendo lisonjear, que é puxar saco, você tem ascensão. Deputado, ministro. Mas eu não quero ser nada disso. Então, quer ser vagabundo? E Antenor responde, quero trabalhar. É a mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo que trabalhe, é vagabundo. Eu não acho, responde Antenor. É pior, é um tipo sem bom senso. Trabalhar pelos outros é ilusão. Você está doido. E Antenor, aí o tio falando com ele. Só agora que apareceu o tio falando com ele. Antenor foi trabalhar. E teve grande dificuldade para se adaptar ao trabalho. Antenor passou sua má cabeça por várias casas de comércio, várias indústrias, várias empresas, e ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam Antenor embora? Ele não tinha experiência, ele não tinha exigências, ele era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias e até alegre. Qualidade raríssima no País do Sol. A cerveja, a inveja, faziam batalhões de pessoas que o prejudicavam no trabalho, de invejosos. Companheiros e patrões declinavam hostilidades e, dentro em pouco, não aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. E quando o patrão não suporta, despede-o. Isso era uma norma no País do Sol. E ele era sempre rejeitado. Um dia, um ex-companheiro seu explicou para sua mãe: é doido, tem mania de fazer mais do que os outros, ele trabalha certo, estraga a norma do serviço. Mau companheiro. O patrão do último emprego explicou à mãe: é perigoso, a mania de seu filho é pôr em prática ideias próprias. Prejudicou-lhe? Não, ao contrário, mas pode prejudicar. Depois, quem manda na minha empresa sou eu. Desculpe, gente. Está aí o patrão falando para a mãe. Antenor ficou com fama de perigoso, desobediente, não podia obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as ideias dele eram os que mais falavam mal. E os companheiros que mal se valeram da ajuda que ele deu também ficavam falando mal dele. Antenor ficou triste, muito triste, mas superava. Estava convencido de estar com a razão e de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava a razão dos outros com interesse. Ele via os erros e as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer.
Como tolerar tal miserável? E aí ele pensava, meu Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Ele conversando aqui com a mãe. Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira da sua mãe. Todos viram nisso mais uma prova do seu desarranjo cerebral. E a resposta de Maria foi condicional. Só caso se o Senhor tomar juízo. Mas o que você chama de juízo? Ser como os demais. Então você gosta de mim? É por isso que eu só caso depois que tomar juízo. Como tomar juízo? Está aí ele pedindo a Maria em casamento. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Antenor pensava. Saiu para organizar as ideias. E andando pelo centro da cidade, uma loja chamou a sua atenção. Seus olhos descobriram a tabuleta que dizia relojoaria e outros mecanismos ou maquinismos delicados de precisão. Achou graça e resolveu entrar. Um cavalheiro grave veio atendê-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. E, em todo caso, há tempo. Desde que eu nasci. Então, está ele falando com o relojoeiro que a cabeça dele é desarranjada desde que ele nasceu. Talvez imprecisão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 3 dias ou 30 dias. E aqui desregulagem geral, desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, precisam regular bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça pela rua. Claro, mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. E Antenor perguntou, regula? É de papelão, explicou o homem negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça e enfiou a de papelão. Saiu pela rua. Daí Antenor com a cabeça de papelão. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava pôquer com o ministro da Agricultura. Ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para o exército aliado. Sua mãe via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulterava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento, vendo-o com juízo. Mas Antenor desprezou-a, propondo um concubinato, quer dizer, ficar sem casar. Outras Marias, ricas de posição, eram a uma opinião perfeita, de primeira. Mas era só escolher. Foi eleito deputado, daí a Maria toda feliz, foi eleito deputado por todos, e especialmente pelo presidente da República.
a quem atacou logo, pois para a futura eleição ele queria ser o presidente. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões, né? Subia tanto igual balão. Antenor esquecia o passado, amava sua terra, era o modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Tá aí Antenor ascendendo, virou político. Mentia que só, fazia 300 milhões de falcatruas. Passaram-se assim os anos. Todos os chefes políticos do país do Sol estavam na dificuldade de concordar com um novo nome para senador, que fosse expoente da norma, do bom senso, e o nome de Antenor era cotado. Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Bolas, eu me esqueci. A minha cabeça está ali há tempo. O que acharia o relojoeiro? É capaz de ter vendido para o interior, ou não posso ficar a vida toda com uma cabeça de papelão. Saltou, foi até a loja. Era o mesmo homem que o servira. E aí começa a história. Há tempos deixei uma cabeça... Não precisa dizer mais nada. Espero ansioso e admirado da sua ausência. Desde que ia desmontar sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Ah, a cabeça de papelão não é tão má de todo. Produção em série. Vende muito. A minha cabeça vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo é sério? O homem falou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Com precisão, como acabamento, com perfeição. Nenhuma cabeça regulará melhor do que a sua. E é placa sensível das melhores, das ideias, o equilíbrio perfeito, todas as vibrações. O Senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça excepcional, de exposição, de gênio, ó concurso. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas se conteve. Faça o obséquio de embrulhar. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Diga-me, mesmo parada, em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual Vossa Excelência terá a primeira cabeça? Antenor ficou seco. Pode ser que você tenha razão, mas para mim a verdade é a dos outros. Sempre a julgaram mal e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se como o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela e eu com a de papelão. E aí, Antenor deixou para trás a cabeça perfeita que ele tinha e assumiu a cabeça desarranjada de papelão. E aí eu pergunto a você,
Quantas pessoas com cabeça de papelão você conhece por aí? Pense nisso. Eu tive que contar essa história bem rapidinho, mas a ela cabe uma reflexão muito profunda. Esse conto foi escrito por volta de 1911. João do Rio faleceu em 1921. Ele viveu pouco. Ele retrata o modo de pensar do início do século, no qual aquelas pessoas do início do século davam mais importância à aparência, ao ter, ou parecer ter, do que ao ser. E Antenor, que era alguém que era honesto, falava a verdade, não enganava, não fazia mal, era visto como alguém doido, de cabeça desarranjada. E aqueles que faziam tudo isso, enganavam os outros, eram desonestos, falavam mentira, faziam falcatruas, eram vistos como os corretos. Você já olhou para o nosso tempo? Você acha que essa crônica, esse conto escrito em 1911, início do século XX, fez alguém mudar e agir diferente no século XXI? Esse conto já tem mais de um século. E eu continuo perguntando: quantas pessoas com cabeça de papelão você conhece por aí? Eu acho que muitos de nós, para sermos aceitos, não sofrermos discriminação, em vez de manter a nossa cabeça boa, bem regulada, assumimos uma cabeça de papelão e nos deixamos envolver por essas pessoas que fazem as coisas erradas e querem que nós, que estamos certos, fiquemos iguais a elas. Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham. Pensem se vocês vão usar a cabeça de vocês ou vão fazer como o homem da cabeça de papelão. O Rosina de A a Z fica por aqui e na semana que vem mais alguma coisa da nossa belíssima e preciosa literatura brasileira. Até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.